E agora, com a palavra, senhor Mansueto Almeida Júnior, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Quero agradecer à CVM pelo convite. Infelizmente, eu não vou ficar o dia todo no evento, adoraria, é um evento muito importante, que eu tenho outro compromisso. Mas quero começar enfatizando que me dá muita alegria, não só na minha pessoa, como do próprio Ministério da Fazenda, ver essa parceria entre CVM e OCDE. É muito importante o trabalho que a OCDE faz no mundo. É um depositário que permite comparação de políticas públicas, permite avaliação, tem uma grande base de dados que permite melhorar estudos em várias áreas de política públicas. Então, é com muita satisfação que eu vejo que a CVM já está muito avançada nessa parceria com a CDE, que é algo, inclusive, que é muito importante para o Ministério da Fazenda e que o próprio Ministério da Fazenda vai buscar. Dito isso, é muito importante também o tema desse encontro de vocês de educação financeira, porque no Brasil, infelizmente, é algo que ficou, eu diria, deixado de lado no passado. Nós não, num país como o Brasil, nós não demos muita atenção à educação financeira, inclusive desenvolvimento do mercado de capitais, que é algo que está sendo corrigido, inclusive pelo bom trabalho que a CVM faz ao longo de anos e das bolsas de ações no Brasil, aqui representada a Bovespa. Isso vai ser cada vez mais importante, por quê? Pelo seguinte motivo: o Brasil está passando por uma crise fiscal muito séria, uma crise fiscal semelhante ao que passou recentemente alguns países da Europa, que significa basicamente o seguinte: tudo que o governo arrecada não é suficiente para ele pagar suas despesas. Então, o governo tem que se endividar todos os meses, tem que pedir emprestado a nós. Quando o governo vai ao mercado pedir emprestado dinheiro para pagar suas contas, inclusive pagar os juros da sua dívida, quem empresta para o governo somos nós, indiretamente. Quando eu coloco o meu dinheiro em um banco, aquele banco vai no fundo de investimento, compra um título do governo, está financiando o governo. Só que é normal o governo pedir emprestado à sociedade em qualquer país do mundo. Isso não é anormal. É normal o governo ter dívida. Diferente de uma família, o governo sempre tem dívida. O que não é normal é o nível do nosso endividamento. O Brasil é um país de renda média. O Brasil não é um país rico. Se o Brasil fosse um país rico, a nossa dívida ela não seria alta. Só que o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país de renda média, e para o nosso nível de desenvolvimento, a dívida pública do Brasil ela já é excessivamente elevada. A média mundial de endividamento de países semelhantes ao Brasil, países emergentes de renda média, é algo em torno de 47% do PIB. A dívida bruta do Brasil é 70% do PIB, e sem ajuste fiscal, ela continuará crescendo numa velocidade muito rápida e poderá passar de 100% do PIB. Isso não é comum para um país emergente, não é comum para um país de renda média. Por isso que o ajuste fiscal ele tem que ser feito. O ajuste fiscal tem que ser feito justamente para essa dívida parar de crescer e, a partir de um certo momento no futuro, ela começar a cair. E, dessa forma, o governo não terá que pedir tanto dinheiro emprestado da sociedade, e nós teremos outras oportunidades de investimento muito mais rentáveis. No mundo todo, em países que estão, do ponto de vista macroeconômico, ajustado, ou seja, países que não precisam pedir muito dinheiro emprestado da sua sociedade, em geral, a melhor forma de poupança é mercado de capitais. É você aplicar parte do seu dinheiro em empresas de diferentes setores, companhias abertas, baseado, esperando que aquela empresa vá ter lucro e que você vai receber dividendos, ou então que o preço do papel que você comprou, uma ação, vá se valorizar. No futuro, nós esperamos que o Brasil migre para exatamente isso que ocorre em outros países, que o mercado de capitais seja um grande atrativo de poupança de longo prazo, que as pessoas apliquem, comprem um papel de uma empresa, qualquer empresa, com esperança de ficar com aquele papel por 5, 10, 15, 20 anos. Hoje, infelizmente, nós temos ainda um setor público
e como ele pede dinheiro emprestado à sociedade praticamente quase todos os dias, ele tem que pagar um juros muito alto. E isso, por muitos anos, inibiu o crescimento, o fortalecimento do mercado de capitais. Com o ajuste fiscal em curso, isso não mais vai acontecer. E o ajuste fiscal que o Brasil está fazendo, algumas pessoas, enfim, em diferentes fóruns que eu participo, às vezes ficam um pouco assustados com o ajuste fiscal. É um ajuste duro. Acontece que, apesar do momento difícil que o país passa, o ajuste fiscal que nós estamos fazendo, ele é muito gradual. Hoje, o setor público brasileiro e o governo federal, eles estão, setor público e governo federal, com as contas no vermelho. No próximo ano, as contas continuarão no vermelho. Em 2018, as contas continuarão no vermelho. O que se busca é que esse desequilíbrio do gasto muito acima da receita, ele diminua ao longo dos próximos anos. Então, é um ajuste muito gradual. Não há nenhum corte de programas no âmbito federal deste ano para o próximo. O orçamento do próximo ano, ele vai ter crescimento nominal de mais ou menos 80 bilhões de reais. A saúde vai ter um crescimento de orçamento de 10 bilhões de reais. Então, não há absolutamente nenhum corte deste ano para o próximo. Novamente, é um ajuste muito gradual. Mas por que fazer um ajuste fiscal? É a mesma coisa que você perguntar o seguinte: se você está devendo no cartão de crédito ou no cheque especial, por que você fica incomodado em dever no cheque especial ou no cartão de crédito? Porque os juros são muito altos. A mesma coisa o governo. Se o governo fica devendo muito e pagando juros muito altos, ele deixa de ter dinheiro para investir em outras áreas. E, infelizmente, se o governo não consegue equilibrar suas contas, significa que ele vai ter que arrecadar mais, que significa aumento de carga tributária. O problema é que a carga tributária no Brasil já é muito elevada. A média dos países da América Latina de carga tributária, segundo a OCDE, é em torno de 22%, 23% do PIB. A média de carga tributária de países emergentes é em torno de 27% do PIB. A carga tributária do Brasil é 32,5% do PIB. Ou seja, a nossa carga tributária, em relação à média dos países emergentes, é mais ou menos 300 bilhões acima, a mais. Se nós formos fazer um ajuste, aumentando mais ainda a carga tributária, como grande parte da população brasileira tem um salário baixo, significa carregar mais ainda impostos indiretos, o que significa produtos muito mais caros para todo mundo. Então, fazer um ajuste fiscal carregando em cima de carga tributária não é opção. Por isso que esse ajuste fiscal, com corte de crescimento da despesa, tem que ser muito gradual, mas isso é suficiente. E, adicionalmente, quando a gente fala de ajuste fiscal, tem um tema que é bem polêmico, que é a reforma da Previdência. Nossos amigos do OCDE aqui, eles podem falar e nos explicar que lá na Europa, em média, as pessoas se aposentam, tem uma idade mínima de aposentadoria, que em alguns países chega até 67 anos e outros 65 anos. No Brasil, a idade média de aposentadoria, porque hoje não existe idade mínima, existe só para o setor público, que é 60 anos para homem, mas a idade média de aposentadoria no Brasil, por contribuição, é em torno de 54, 55 anos de idade. É muito isso, talvez fizesse sentido na década de 80, na década de 70. Na década de 70, no Brasil, em média, uma mulher tinha 6 filhos. Hoje, no Brasil, em média, uma mulher tem menos de 2 filhos. A população do Brasil, a população acima de 65 anos, ela vai triplicar em relação à população total nos próximos 30 anos. É um processo de envelhecimento muito rápido. E, simplesmente, o nosso sistema previdenciário, ele não aguenta. Então, nós teremos que fazer uma reforma da Previdência, porque não faz sentido, hoje, em pleno século XXI, pessoas com 52, 53 anos de idade, que são muito jovens, pessoas que podem trabalhar, que estão, enfim, no auge da sua atividade produtiva, se aposentar. Então, a reforma da Previdência é algo essencial, porque, senão, o processo de envelhecimento rápido que o Brasil vai passar nos próximos 30 anos, o governo terá que aumentar substancialmente a carga tributária. Quando falo aumentar substancialmente, é aumentar em torno de 500 bilhões de reais nos próximos 30 anos, só para pagar aposentadorias.
Então, simplesmente, o setor público ele não comporta isso. Daí o ajuste fiscal, e é normal, enfim, ter discussões democráticas, algumas pessoas criticarem esse ponto, mudar alguma coisa, isso tudo é normal. Agora, o que é importante é que as pessoas tenham garantia que daqui a 30, 40, 50 anos, elas vão receber em dia as suas aposentadorias ou pensões. E o que acontece se eu quiser ter uma velhice mais tranquila? Se eu quiser ter uma velhice que eu possa viajar, que eu possa, enfim, conhecer as praias do Brasil, por isso que existe o que se chama Previdência Complementar, que também no mundo todo tem, e daí a importância também da educação financeira. Em geral, nós devemos poupar ao longo da nossa vida, quando nós estamos trabalhando, justamente para nos ajudar também, além do dinheiro que nós receberemos do setor público, como aposentadoria, nós termos uma reserva extra para vivermos melhor. Isso acontece no mundo todo. As pessoas, ao longo da sua vida, quando elas estão trabalhando e sobra algum recurso, é normal as pessoas pouparem. No Brasil, a poupança ainda é muito baixa. Quando eu falo poupança, não é caderneta de poupança, é todo o que nós brasileiros separamos para fazer algum investimento. Isso no Brasil é muito baixo. A gente está falando de algo como 16% do PIB, o que não é normal, porque o Brasil ainda é um país jovem. Países jovens, em geral, eles poupam muito. Países que têm uma grande proporção de pessoas idosas, eles despoupam, a poupança é baixa, justamente porque as pessoas, na velhice, elas sacam da sua poupança. Então, nós teremos que passar por mudanças que todos os países do mundo passaram quando deixaram de ser países jovens e se tornaram países com uma proporção maior de idosos. E isso significa que é muito importante a gente ter consciência e importância da poupança, que é justamente o tema, e ter a educação financeira, que é justamente esse tema desse seminário com CVM e OCDE. Esse tema é muito importante, porque quanto mais o jovem brasileiro, quanto mais ele tiver consciência da necessidade de poupar ao longo da sua vida, de ser responsável com suas finanças e cobrar do setor público e dos órgãos de controle como o CVM, a transparência das empresas, de todos os mecanismos, enfim, de mercado de capitais, isso é muito importante, isso é muito importante. É muito importante esse trabalho que a CVM vem fazendo de melhorar a transparência do mercado de capitais, de dar segurança ao investidor, tanto o investidor grande quanto o investidor pequeno. Tem um ranking famoso que eu estou trabalhando com o Banco Mundial, que se chama um ranking de ambiente de negócios, em inglês se chama Doing Business, e um dos pontos que o Brasil sai muito bem é justamente na segurança para o acionista minoritário. Então, isso é muito importante, nós já estamos avançando muito nisso, e é importante que esse avanço continue. Então, tenho que dar parabéns à CVM e à OCDE por esse tema, por essa cooperação em promover a educação financeira. De fato, assim, é uma alegria muito grande ver pessoas de todo local do Brasil, estudantes de diversas idades, se interessando pelo tema e sendo premiado por isso. É algo que, de fato, tem que ser estimulado. E eu acredito que, quanto mais nós brasileiros soubermos da importância das finanças pessoais e também do setor público, melhor será o nosso futuro, porque quando nós olhamos para o passado recente, infelizmente, nós jogamos fora grande parte do que se chama boom de commodities, do benefício que o Brasil teve por exportar produtos que o preço estavam muito altos. Ao invés de a gente investir muito mais em educação, em poupar mais, investir em infraestrutura, o Brasil, parte desse dinheiro foi gasto com obras inúteis. Por exemplo, eu moro em uma cidade que tem um estádio que custou R$ 1,6 bilhão, que comporta 60 mil pessoas, só que o público, em final de campeonato, são 2.000 pessoas. Isso é um exemplo perfeito de desperdício de dinheiro público. Daqui para frente, isso não pode acontecer, e quanto mais a nossa população tiver noção básica de poupança, de finança, tiver educação financeira, nossa população, vocês vão pressionar políticos, vocês vão pressionar o governo para fazer o bom uso do dinheiro público. Então, assim, é com muita alegria que eu vejo o tema desse seminário, gostaria de ficar até o final, infelizmente tenho que sair para um outro seminário
que já estava marcado, mas quero mais uma vez parabenizar e falar o seguinte: ajuste fiscal, por mais duro que seja, ajuste fiscal não é feito, eu posso colocar uma lei falando de um ajuste fiscal, mas para aquela lei de fato vingar, para nós termos segurança que no futuro o governo brasileiro será equilibrado e terá recursos para pagar em dia aposentadorias e pensões, depende do nosso esforço e da educação financeira que nós temos para, de fato, acompanhar os gastos públicos, não só os gastos pessoais. Isso vai dar segurança a todos. Então, novamente, parabéns para a CVM e para a OCDE. É um tema muito importante e, de fato, ajuste fiscal, se nós brasileiros tivéssemos todo o controle, tivéssemos uma educação financeira, que nós pudéssemos ter notado o que estava acontecendo no Brasil 3, 4 anos atrás, nós teríamos feito esse ajuste fiscal antes de chegar numa crise fiscal. Infelizmente, como essas coisas, dados de gasto público, dados de arrecadação, são coisas ainda muito obscuras para a grande parte da população, nós falhamos no controle do gasto público, nós como sociedade. Nós falhamos no controle do gasto público e ficamos muito dependentes de alguns órgãos de controle para fazer um dever que é de nós, sociedade. Então, eu espero que, com o aumento da educação financeira, com ações como essa, da CVM com a CDE, com ações como do Banco Central, que também tem estimulado bastante a educação financeira, nós possamos ter muito mais controle sobre o gasto, não só pessoal, como o gasto, enfim, que os nossos governantes eleitos colocam no orçamento e decidem, enfim, como os nossos impostos serão gastos. Então, mais uma vez, parabéns, um bom seminário e parabéns aos estudantes e professores premiados. Obrigado.